Em Jujutsu Kaisen clássico, já sabemos que o Itadori não era um humano qualquer. Mesmo antes de consumir os dedos de Sukuna, ele já tinha uma força e velocidade sobre-humana. E mais dessas revelações sobre sua origem ganham luz quando descobrimos que Kenjaku possuiu a sua mãe e esteve envolvido diretamente no nascimento do Yuji. Mas a pergunta que fica no final do clássico é: por quê? O que exatamente Kenjaku queria com Yuji ao fazer ele um receptáculo perfeito, já que a série clássica terminou e não tivemos uma grande explicação sobre isso. Porém, Jujutsu Kaisen Módulo, a continuação direta do clássico, parece que temos agora finalmente uma resposta de por que Kenjaku criou Yuji. Tudo para conter um deus que está selado em algum lugar do Japão, a fonte da origem de toda energia amaldiçoada. Quer saber tudo sobre a origem de Yuji, sua conexão com os alienígenas e por que ele foi criado? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala meus amigos, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Estou trazendo um vídeo muito legal aqui. Eu fiz esse vídeo mais ou menos em 2023 e eu amo a ideia e a concepção por trás dele. Acabei citando um pouquinho dele no review de Jujutsu Kaisen Módulo capítulo 22 sobre os Ainu, Hokkaido, a conexão direta de Yuji com esse lugar, toda a origem que envolve e claro o nome Itadori Maru, de uma espada lendária que pertence aos feiticeiros de Hokkaido e que se conecta com o módulo. Afinal temos Itadori e Maru tentando fazer sua própria versão agora da fusão. Estou trazendo aqui um vídeo para vocês explicando tudo sobre isso e que pode nos revelar muito mais qual caminho o módulo vai seguir agora e que talvez um deus, um horror cósmico está enterrado em algum lugar do Japão. A fonte de energia amaldiçoada. Assista esse vídeo até o final porque vai explodir sua cabeça, tá bom? Se você é novo no canal, nem dizia o Toguro, vai na maciota. Chegou no final lá, eu peço para você escrever. Agora se você já é um feiticeiro nível Yuji, divindade, cortando tudo com a mão no bolso, manda o like. Tem que tirar a mão do bolso, mas deixa um like para dar força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre as origens de Itadori Maru. Então vamos lá meus amigos feiticeiros, no Jujutsu Kaisen Módulo 22 ficamos sabendo do grande plano, uma versão da fusão de Kenjaku coordenada dessa vez por Yuji e Maru, o alienígena, não para forçar uma evolução na humanidade na feitiçaria, mas para eliminar a fonte dos males que os assolam, a energia amaldiçoada que dá origem a espíritos perigosos em um ciclo sem fim. Porém um grande mistério que ficou em aberto na série clássica e acaba sendo reforçado aqui em módulo agora é por que o Japão é o local de maior concentração de energia amaldiçoada do mundo, inclusive tendo escolas de Jujutsu e espíritos amaldiçoados nascendo a rodo. Sabemos que isso não é exclusivo do Japão e também sabemos que emoções negativas como medo, tristeza, raiva, ódio, inveja são a base da energia amaldiçoada. Todo ser humano possui isso. Essas emoções existem em um grau na maioria de todo ser vivo e como resultado a grande maioria dos seres humanos acaba possuindo então energia amaldiçoada. Porém no Japão temos um diferencial porque se essa quantidade for maior do que um certo nível, concede à pessoa a capacidade de ver espíritos amaldiçoados. Esses indivíduos são conhecidos como os feiticeiros de Jujutsu e são muito raros entre a raça humana. A energia amaldiçoada ela vaza de um corpo humano e se acumula e fermenta com o tempo até que forma um espírito amaldiçoado dessa manifestação. Então se todos possuem em um grau menor ou maior, por que diabos o Japão é amplificado nisso a níveis altos ao ponto de termos escolas de Jujutsu e até estudos sobre como usar energia amaldiçoada como uma fonte de energia? No clássico não nos foi dito. E módulo, ao que parece, vem para explicar porque Yuji diz que mesmo que ele e Maru façam a harmonização não facial. Toda vez que eu falo isso eu lembro do Yuji, fico pensando no Yuji com a harmonização facial, mas não é isso que eu tô falando. A harmonização tem a ver com os poderes de Maru, que consegue equalizar as coisas a um nível de entendimento metafísico. E o que eles querem fazer com essa harmonização? Eles querem remover de todos os humanos atuais e das próximas gerações a energia amaldiçoada e impedir também a formação de espíritos amaldiçoados. Tudo certo, tudo feito, reuniram tudo o que precisava, só que o Yuji disse uma coisa interessante, que apesar disso, mesmo que consigam fazer a tal da harmonização, espíritos amaldiçoados vão continuar nascendo. Isso ficou batucando na minha cabeça. Então eu lembrei desse velho mistério que talvez possa explicar como isso é possível. Um mistério
de um deus antigo que talvez tenha concedido o dom de Jujutsu aos japoneses e que hoje pode estar enterrado e adormecido. E isso se liga diretamente com a origem do próprio Yuji e por isso que eu acho que esse vídeo aqui ele se torna tão relevante nesse ponto. Uma grande pergunta também que eu deixo aqui no ar é: por que Yuji é um escolhido do Kenjaku? O que está por trás da sua criação? Ficamos sabendo no capítulo 205 do clássico que Itadori Kaori é o próprio Kenjaku. Ela é mãe biológica do Yuji, esposa de Jin, o seu pai, e fica bem evidente que o Kenjaku ele planejou a vida inteira de feiticeiro de Itadori em Jujutsu Kaisen. O Kenjaku ele está disposto a virar todo mundo do Jujutsu de cabeça para baixo só para ver a sociedade dos seus sonhos se concretizar. Conhecido por ser antigo e sábio, ele já criou até aqueles ventres amaldiçoados que deu origem às pinturas da morte, bem como está por trás da mumificação de Sukuna na era Heian e até a divisão nos seus dedos em objetos amaldiçoados. Então, sabendo do Kenjaku desempenhando um papel fundamental no nascimento de Itadori, não é obsceno sugerir que o Yuji ele sempre foi um peão no jogo desse antigo feiticeiro. E por fim, agora que a história terminou, ficou no ar a pergunta: por que exatamente Kenjaku criou o Yuji? O que exatamente o Yuji deveria fazer? Porque ele se deu ao trabalho de conseguir a semente de Jin, que sabemos que tem conexão direta sanguínea com a linhagem do Sukuna, mas e aí? Por quê? Qual o objetivo? Os experimentos anteriores de Kenjaku com os úteros da pintura da morte, bem como os mais de 1000 feiticeiros do passado que foram reencarnados em recipientes humanos para o seu jogo do abate, me fazem pensar que o Yuji ele foi feito para ser um recipiente perfeito, feito especificamente para reencarnar Sukuna, ou talvez algo muito maior, a fonte adormecida de energia amaldiçoada que deu origem ao Jujutsu no Japão. Quando olhamos para o que o Kenjaku fez para Yuji nascer, a parte mais gritante é sem dúvidas a manipulação do sangue, que foi bem importante para o seu experimento com as pinturas da morte. E eu acho que aqui chegamos a um ponto crucial, porque a mãe do Yuji muito possivelmente pertencia a um clã poderoso de feiticeiros. E Kenjaku, ao utilizar a manipulação de sangue através do cordão umbilical diretamente para o feto de Yuji no seu útero, conseguiu mudar significativamente a biologia do bebê. Eu duvido que seja algo tão simples, tá? Mas eu aposto que é uma razão real pela qual Kenjaku precisava estar especificamente no corpo da mãe. Ele era o pai das pinturas da morte, mas aqui escolheu ser a mãe de Yuji. E isto pode ter implicações de heranças perdidas. Heranças essas que podem estar ligadas à escola de feitiçaria de Hokkaido. Mais especificamente a lendária tribo Ainu, que é citada em Jujutsu Kaisen 0. Aqui abro um parênteses, tá? A tribo Ainu realmente existe no Japão. Eles são uma tribo indígena de lá e existem até os dias atuais em Hokkaido. No volume 0, olha só, ficamos sabendo da companhia Ainu de Jujutsu. E Geto, o vilão do volume 0, menciona que ele não quer de forma alguma que a sociedade Ainu se envolva nas suas travessuras, o que reforça a potência dessa escola. Ainu significa Hokkaido, e isso pode estar profundamente relacionado com a história, e pode ser a chave que tanto buscamos para o futuro de módulo. No capítulo 146 do clássico, ficamos sabendo de uma coisa curiosa, galera. Hokkaido não foi incluído nas barreiras dos jogos de abate, e segundo o mestre Tengen, isso ocorreu porque Hokkaido é uma vasta área sagrada e tem uma barreira própria definida pela companhia Ainu de Jujutsu. Isso aqui é completamente insano porque eles têm uma barreira própria e dispensam as barreiras do próprio Tengen, que é um mestre supremo de criar barreiras. Isto significa que pode haver algo importante lá guardado pela tribo Ainu. De acordo com o fanbook oficial de Jujutsu Kaisen, a companhia Ainu está sediada em Kamui-Kotan, Hokkaido. Kamui-Kotan significa um lugar onde vivem os deuses. Na lenda dessa tribo Ainu, tem um mito de que costumava haver um deus do mal vivendo lá. Então a barreira deles descolada da do mestre Tengen pode ser para selar esse deus do mal, tá? E sim, pode ter uma espécie de horror cósmico que caiu do espaço há milhares de anos atrás no Japão. Dado que agora temos aliens no canon,
pode ser que a fonte de energia massiva que existe no Japão hoje é por conta de um Karen muito antigo e hoje adormecido, preso pelas barreiras da tribo Ainu. E aqui vem o grande plot disso tudo, porque o Yuji ele está intimamente relacionado com os Ainu, e por isso que eu acho que a Kaori, sua mãe, possa vir dessa linhagem. Porque existe uma lenda dos Ainu que é a mais conhecida no mundo inteiro, de uma espada lendária chamada, pô, isso aqui é insano, Itadori Maru, que é o nome da família do Yuji, e agora a Akutami, em módulo, escolhe não por acaso um dos aliens para se chamar Maru, fazendo a junção Itadori Maru e se unindo com Yuji para iniciar o seu projeto de harmonização que vai eliminar a energia amaldiçoada. Temos basicamente a espada que luta contra o mal sendo invocada aqui em módulo, né? Um ponto curioso, galera, é que a sociedade Ainu de Jujutsu ela foi mencionada em diversas passagens, mas não vimos sequer um membro desse grupo. O Akutami em 2021 afirmou que uma das grandes influências de forma geral para Jujutsu Kaisen é Bleach. Ele se inspirou muito na obra de Kubo. Em ambas as séries temos aí um grupo principal de pessoas, feiticeiros e shinigamis, formados por clãs que caçam demônios, espíritos amaldiçoados, Hollows. Mas e se assim como em Bleach existisse uma outra sociedade de pessoas que caçam essas criaturas de uma forma muito única e que ainda assim se mantém separada dos grupos principais? Em Bleach esses eram os Quincy. Em Jujutsu podemos ter os Ainu. Quem já assistiu Bleach sabe onde eu quero chegar, porque assim como Ichigo tinha uma ascendência Quincy, eu acho que Itadori possa ter ligações com os Ainu, indo um pouquinho longe. Talvez o diferencial dos Ainu em relação aos feiticeiros normais é que talvez eles possam mexer diretamente com a alma. Não no nível de Mahito, mas ainda assim como um acesso direto. Temos as Light Novels e em uma delas temos uma história de Gojo e Nanami procurando por um necromante em Hokkaido, lugar de origem dos Ainu. Necromante, reviver as pessoas, mexer com a alma, pode ter uma conexão a mais. Eu creio que essa é a razão pela qual Kenjaku escolheu a família do Yuji. O receptáculo com o qual ele concebeu Yuji é dessa tribo, ou pelo menos herdeiro de alguém que viveu lá. Como agora Itadori Maru estão planejando um evento de nível fusão, onde utilizando uma vasta energia amaldiçoada, vinda do anel de Yuta, todas as pedras especiais da nave espacial, a técnica de Maru e a transfiguração ociosa de Mahito, planejando impedir o nascimento de espíritos amaldiçoados, temos que considerar, no entanto, que a principal razão do conflito entre a Terra e os Shimurianos é exatamente a existência dos espíritos amaldiçoados, porque os espíritos amaldiçoados atuais provavelmente serão derrotados de alguma forma, ou mais ainda, eu acho uma parte até interessante, talvez se tornem inofensivos, se transformem em Carians, porque isso não traria à tona o conflito deles, manteria os espíritos como Carians e não precisaria ser eliminado. Mas lembre-se que a maior parte dos casos e do tempo, o papel de um feiticeiro é exorcizar espíritos amaldiçoados, então esse é o ciclo das maldições, ou o Jujutsu Kaisen. E as queixas de personagens específicos como Geto, Nanami, Yuki e Yuji podem ser resolvidas como resultado dessa fusão. Isso efetivamente encerra toda a premissa da história. Eu não creio que isso aconteça a ponto de os feiticeiros se tornarem humanos normais, mas talvez as próximas gerações podem ter consequências diretas ligadas a isso. E os feiticeiros provavelmente podem desaparecer naturalmente à medida que o seu propósito se enfraquece e o mundo pode deixar de gerar feiticeiros com o tempo. Para Yuji é ainda mais especial porque o papel de Yuji era exorcizar maldições como uma engrenagem. Seu trabalho não era apenas mundano e cruel, mas devido à sua imortalidade, duraria uma eternidade. Eu acredito que com esse evento, o aspecto espiritual amaldiçoado de Yuji também possa ser removido. Quem sabe com isso no processo ele consiga remover essa divindade que dá origem a toda a energia amaldiçoada do Japão, pondo fim à sua imortalidade e permitindo que ele possa por fim partir. Eu acho que quem sabe ele não envelhece rapidamente, né? Ao invés de começar a envelhecer a partir desse ponto, ele envelheceria rapidamente, seu corpo refletindo sua idade real. É bem Jujutsu Kaisen isso, tá? E eu até acho que o Yuji merece morrer aqui em módulo, porque o destino dele aqui em módulo é muito triste, é mais triste do que o do Gojo, porque o sonho do cara era morrer e não consegue. Talvez no seu leito de morte veremos a revelação de todos os seus outros amigos, que até então foram apenas mencionados, mas permaneceram ocultos durante todo esse tempo, e que também resolvem a maldição do seu avô. As últimas palavras do seu avô para ele foram: você é um garoto forte,
salve o máximo de pessoas que puder e esteja cercado por aqueles que se importam com você. Eu acho que esse será um dos pontos altos do final de módulo. A explicação definitiva de por que Yuji foi criado, ele entendendo o seu real propósito e quem sabe por fim selando de uma vez por todas toda a origem da energia amaldiçoada que existe nesse mundo. A espada Itadori Maru cortando o véu que divide os humanos de uma vida comum dos males que assolam os japoneses por conta da energia amaldiçoada que vaza sem controle. É muito legal, né, galera? Eu gosto bastante dessa coisa do Zainu de Itadori Maru. Tem uma imagem que o Akutami fez, um especial de Natal, que aparece o Yuji em Hokkaido, tudo nevado, tá? Segurando uma espada. E o Yuji a gente viu que ele não utiliza armas, né? Então pode ser que agora temos aqui uma representação direta da espada. Itadori Maru fazendo sua instrumentalização, sua fusão, sua harmonia. Não consigo falar harmonização, não pensar no queixo quadrado do Yuji, mas talvez eles consigam de fato. Será que vai abordar o Zainu? Eu gostaria. Sinceramente eu gostaria muito, porque tanto no Zero quanto no Clássico tivemos menção a essa escola e não nos aprofundamos. E eu acho que é um campo muito fértil para Akutami se aventurar nesse ponto da trama, porque explicaria muita coisa. A gente poderia sair um pouquinho aqui de Tóquio, de onde as coisas estão acontecendo, e descobrir mais dos misteriosos Zainu e por que Hokkaido tem uma barreira especial própria que ignora até do mestre Tengen. Legal pra caramba isso daí, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Tem alguma teoria? Coloca aqui nos comentários também. Eu quero saber como é que vai ser o final de módulo. O Yuji vai morrer? Você acha que ele morre? Escreve aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. E, ó, até o próximo vídeo. Valeu por assistirem. Fui!